Então, e os Dreamcatchers, né? Os apanhador de sonho, conhecido mais na cultura indígena americana, mais ou menos na década de 80, que foi quando... Tudo ótimo, Dani. Que bom, que bom. Na década de 80 ficou muito conhecido, né? Foi muito propagado para o mundo inteiro, a partir dos Estados Unidos, o filtro dos sonhos. Vendiam assim artigos de loja, muitas pessoas fizeram as suas tatuagens, muitas pessoas começaram a comprar exatamente por filtrar os sonhos bons dos sonhos ruins, dos pesadelos. É, e até hoje tem esse sinônimo, né, esse significado para gente de sonho bom e sonho ruim. Mas aí eu queria trazer hoje aqui para o pessoal a lenda em si, porque existem algumas lendas, porque são várias tribos indígenas, né? Então, conta uma lenda dos nativos norte-americanos, um velho índio, ao fazer uma busca da visão no topo da montanha, lhe apareceu Iktomi, a aranha. E comunicou-se em linguagem sagrada, a aranha pegou um aro de cipó e começou a tecer uma teia com cabelo de cavalo e as oferendas recebidas. Enquanto tecia, o espírito da aranha falou sobre os ciclos da vida, do nascimento à morte e das boas e más forças que atuam sobre nós em cada uma dessas fases. E ela dizia: se você trabalhar com forças boas, será guiado na direção certa e entrará em harmonia com a natureza. Do contrário, irá para a direção que causará dor e infortúnios. E no final, a aranha devolveu ao velho índio o aro de cipó com uma teia no centro, dizendo-lhe: no centro está a teia que representa o ciclo da vida. Use-a para ajudar o seu povo a alcançar os seus objetivos, fazendo bom uso de suas ideias, sonhos e visões. Eles vêm de um lugar chamado Espírito do Mundo, que se ocupa do ar da noite com sonhos bons e ruins. A teia, quando pendurada, se move livremente e consegue pegar sonhos, quando eles ainda estão no ar. Os bons sonhos sabem o caminho e deslizam suavemente pelas penas até alcançar quem está dormindo. Já os sonhos ruins ficam presos no círculo até o nascer do sol e desaparecem com a primeira luz do novo dia. Então, isso é uma das lendas, né? Existem outras. Tem uma outra também que eu gostei, duas tribos xamãs que estavam em guerra naquela época, né? Estavam em conflitos. E aí o xamã resolveu procurar a mulher búfalo branco. E ela deu um conselho de fazer o filtro dos sonhos, né? Pegar o aro, tecer e colocar no quarto das crianças, porque as crianças estavam tendo muitos pesadelos, né? Elas estavam sob muita pressão, sob muito medo. E aí, então, a mulher búfalo branco direcionou isso para o xamã. Então, ele voltou para sua tribo, ensinou as mulheres, elas fizeram e colocaram em cima da cama, né, exatamente em cima da cabeça dos filhos, para que esses sonhos fossem filtrados. E o outro xamã da outra tribo também fez a mesma coisa. E a mulher búfalo branco deu o mesmo solução, né? A mesma solução. E ele assim também fez. E com isso, ao longo do tempo, realmente resolveu. E eles entraram depois deixaram de ter, inclusive, o conflito por conta disso, né? Desse filtro. Então, você vê que são histórias parecidas, mas a intenção do filtro do sonho é a mesma, né? Então, na produção desse filtro dos sonhos, vai ser a teia, o meio, ela está sendo o filtro dos sonhos bons e dos sonhos ruins, né? Que é o que a gente tem falado aqui, entre o que é o sonho lúcido e o sonho não lúcido, e o que é o sonho bom ou não é o sonho bom, o sonho ruim, né? Ou as visões que pode se ter durante um sonho. Então, a história do filtro do sonho ao longo desses anos, ele vem dessa cultura indígena. Trazer aqui um pouco mais para o nosso
nosso dia a dia. A Chan falou claramente de onde vem, de onde surgiu, né? E aí, claro que tem um conhecimento muito profundo dessas tribos, né? Nesse filtro dos sonhos. Da mesma forma que a gente encontra, a gente consegue também usar muitas mandalas, a gente já falou sobre as mandalas aqui. E antes de dar alguns exemplos, eu queria muito deixar claro que, assim, estamos falando de duas ferramentas que partem do círculo, né? Tanto a mandala como o filtro dos sonhos, a gente parte do círculo. Por que o círculo, né? Porque remete a esse círculo universal, essa mandala universal. Remete a quê? A que nós somos todos parte de um todo. De uns anos para cá, cada vez mais para mim faz sentido, assim, quem é Deus, né? É como se ele for... Sabe aquela velinha de aniversário que a gente acende e faz aquela... né? Para mim, aquele núcleo é essa inteligência suprema, vamos chamar de Deus. As bolinhas que soltam, as faísquinhas que saem, somos nós. A gente vem, vamos fazer parte de várias experiências, mas depois a gente faz o quê? A gente vai voltar para o todo. E é um sistema que vai se retroalimentando, como aquela imagem do Taurus, né, que a gente... No nosso curso nós falamos muito. Mas, enfim, por que eu quero começar falando dessa forma? Porque quando a gente se propõe a trabalhar um filtro dos sonhos, tem muita coisa arquetípica colocada naquele momento da confecção, né? E claro que nós, como terapeutas, estudamos e nos preparamos para olhar para aquelas formas, para a maneira com que aquilo está sendo feito, e é claro, com a nossa intuição, o nosso conhecimento, mais que conhecimento, sabedoria mesmo, né? Análise. E aí, assim, eu atendi uma pessoa. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de expressar, ou, mais do que dificuldade, realmente não sabe o que está enroscado na mesa, né? E aí que entra, de repente, a arte-terapia, e a gente está falando especificamente aqui do filtro dos sonhos. Porque quando a pessoa começa a fazer o filtro, a confeccionar, primeiro que ele fez uma trama muito confusa, assim. Porque a gente explica, olha, começa daqui, vai para lá, enfim, né? Eu não vou dar spoiler de como que deve ser feita a trama. Mas, assim, existe um método. E, de repente, essa pessoa me sai completamente do método. Fica um negócio muito confuso. E aí tem quadrantes no filtro, né? Que a gente já sabe que determinado quadrante tem a ver com A, com B, enfim. E tinha um quadrante especificamente que remetia a problemas com o masculino. Tinha um buraco lá. E aí você vai começando a puxar, mas o que é isso, né? Vamos falar um pouco desse teu masculino, não necessariamente de pai, mas vamos falar dessa energia do masculino na sua vida. E aí, assim, não sei porquê, também ele me vira e fala, nossa, tô com uma pontadinha aqui e tal. O que aconteceu? Ah, não, eu tive uma pedra nos rins semana passada. Falei, opa. Aí você vai ligando as pontas, né? Eu tive uma pedra nos rins. Pedra nos rins, pá, remete a emoção, medo, confusão, enfim. E aí, assim, puxando essa história, o que vem? Eu vou resumir a história dessa pessoa, tá? Ele tinha um conflito muito grande dentro dele, entre atendo ao meu pai ou atendo ao meu padrasto. Atendo no sentido de eu não consegui resolver bem aqui no meu coração, no meu inconsciente, a minha relação, tanto com meu pai biológico como com o meu padrasto. E olha que isso se revela na forma com que ele prepara, com que ele vai conduzindo o filtro dele. Teve um outro caso, e aí ao longo da semana a gente vai pegar alguns depoimentos de pessoas que já passaram conosco, né, no filtro, e elas vão falando das experiências que elas tiveram. Teve um outro caso da pessoa que, quando eu analiso, quando a gente analisa a forma com que ela monta o aro dela, eu falei, o que está acontecendo, né, com o teu corpo físico? Né, assim, mostrava claramente uma falta de cuidado, um desleixo, um nada a ver, um tô deixando para lá. E a partir dali a gente começa um processo de estar deixando esse cuidado com o físico, por quê? Qual é a dor que vem? E aí a gente vai olhando os outros quadrantes, tal. Como é rico, como é... E é prazeroso, porque você está ali confeccionando
e sem pensar. E a intenção é exatamente essa, é não levar para o racional, é levar, deixa ter um inconsciente escolher as cores, traçar o que tem que traçar. E aí, assim, vai vindo de maneira muito clara para nós, né, que nos preparamos para isso, vai vindo de uma maneira muito clara a interpretação, assim, ó, esse buraco desse lado tem a ver com o quê? Com uma questão com o masculino. Esse aro que foi enrolado, envolvido dessa ou dessa forma, ou com aquela ou aquela cor, está me remetendo a uma questão de não estou me cuidando. Por quê? Tem aí, vamos olhar a tal da questão da baixa autoestima. Enfim. Então, assim, como a Chan falou na lenda, né? O grande espírito, esse inconsciente coletivo, o nosso próprio inconsciente, ele está mandando as mensagens, ele está tentando chegar de alguma maneira no nosso racional, no nosso mental. E aí ele vai mandar um sonho, ou ele vai mandar 3 terapeutas doidas, né, que querem fazer uma oficina do filtro dos sonhos para ajudar. É isso, assim. É uma maneira, por quê? E quando a gente se volta para uma arte-terapia como o filtro dos sonhos, ali caem as máscaras. Porque por mais que você tente... Porque a gente passa a vida toda se escondendo atrás do ego, e ele é necessário, ninguém aqui está falando que tem que acabar com o ego, não é isso. Mas sem dúvida nenhuma, a gente põe máscaras, a gente põe couraças. Para quê? Para não mostrar para o mundo as dores aqui, lá dentro, que a gente tem, né? Eu me lembro, por exemplo, de uma pessoa que foi traçar, na hora que ela foi traçar a teia, ela me quebra o aro. Força com que ela colocou aquilo. Tá vendo? Percebe? E ali, assim, por mais que ela tentasse ser uma pessoa doce, que tá tudo bem na vida, com aquele sorrisão, na hora que ela se propõe a colocar a energia dela, ela arrebenta de tanto que ela puxa. Ali já dá gancho para a gente trazer muitas questões. Muitas questões que estão ali escondidinhas no inconsciente, que eu venho abafando, eu venho criando couraças na minha caminhada. Para quê? Para não falar disso, para não olhar para isso. Então, assim, para quem está buscando de verdade autoconhecimento, ter uma vida mais leve, a gente precisa olhar. E às vezes, através de algo lúdico, como um filtro dos sonhos, a gente coloca as coisas ali sem pensar. E é o que tem que vir. E é o que vai ter que ser olhado, ser tratado, enfim, ser analisado. É por isso que nós as três, né, nós nos juntamos. Por quê? Para que uma dê suporte para a outra, para que a gente faça um trabalho profundo, assim, com muita responsabilidade, com muito acolhimento mesmo. Nas próximas semanas eu vou estar colocando, né, na nossa página do Insta alguns depoimentos mesmo de pessoas que se viram muito... que conseguiram ver claramente questões que em terapia, em outros momentos não estavam conseguindo enxergar. Né? Agora eu passo a bola para você. É isso mesmo. E o interessante disso, né, desse filtrar, muitas vezes isso está associado, porque a gente, vou falar bem assim, a gente pensa que nós somos a última bolacha do pacote, né? A gente, né? Quem somos nós ali da fila do pão? Na verdade, é para filtrar esse ego arbitrário que está aqui, não deixando vir o que precisa vir para a gente colocar consciência, né? E aí, por conta de que eu tenho a gente viu isso muito no curso dos chakras, dos 7 caminhos, o quanto que é preciso olhar e ter consciência daquilo que a gente faz. E aí, quando a gente compreende aquilo, a ficha cai, quando a pessoa fala, nossa, minha ficha caiu. É isso. E às vezes precisa vir, né? Eu preciso filtrar esse meu ego arbitrário que está aqui colocando uma pedra naquilo que é para vir, porque acha que vai me prejudicar, que aquilo vai doer, que aquilo vai acabar com a minha vida. Mas sem aquilo, eu também não faço a minha vida andar. Eu fico travado. Então, o filtro, ele vem e mostra ali, né? Ele filtra meu ego arbitrário e deixa vir o que precisa vir. Então, ali eu vou olhar, dá para olhar as questões que a pessoa está passando emocionalmente, a questão da vida física, do trabalho, da realização financeira, da conexão dela. A pessoa pode falar, nossa, sou tão espiritual, parece que... Mas Deus não me ouve. E ali no filtro, nossa, a conexão que você está com o divino é mínima. Como que você está
Olha como é só algo da boca para fora, porque não está, né? A gente não vai falar dessa maneira, a gente é tadinha, tá? Sutil, sutil. Mas é para trazer isso de que não é bem assim. E às vezes dói. Quando eu fiz o meu primeiro filtro, eu não gostei. Eu fiz lindo, porque a gente já tem uma ideia, olha como o nosso ego é. Eu já até falei aqui, né? Fiz e falei assim, vou escolher essa cor, porque eu já sei o significado dela, eu querendo controlar a situação. Eu não sabia de tudo. Daí eu tentei o máximo, né? Colocar coisas ali que ficasse à vista, né? E aí, quando você recebe a avaliação, você fala: caramba, que coisa que eu tenho que olhar aqui em mim. Olha o que foi filtrado, olha o que meu inconsciente está mostrando agora, o que eu faço com isso? E aí eu até falei, né? Eu cheguei e ficou lindo, mas depois que você sabe, né, o que tudo aquilo significa, eu olhei, esperei algum tempo, porque tem um tempo ali, vai olhando para aquilo, aquilo vai olhando para a gente, né? E aí eu peguei e fiz o que era necessário fazer. Tô com muita vontade, porque a gente vai fazer essa vivência aqui em São Paulo, de fazer um outro para ver como que tá. Mas aí eu sei como eu tenho essa energia muito do controle, eu lido com ela. E é claro, gente, que eu vou querer ali, né, trazer coisas. Mas por isso que eu quero fazer na oficina, fazer com nós três, para quebrar um pouco desse padrão que a gente tem. É filtrar mesmo essas arbitrariedades que a gente vive, essa inconsciência, esse lugar alienante mesmo que a gente tá, e às vezes é difícil olhar para alguma coisa e o filtro vem mostrando ali, ó, tem questão aqui, tem questão ali, tá aí, o que que eu faço? Né? O primeiro caminho eu já tomei, eu já tenho consciência do que está acontecendo. É aquilo, é questão com isso. Igual esse filtro que a Shirley falou, né? E que nós demos uma olhada, a gente nem sabia, né, Shirley, quem era a pessoa, e a gente começou a trazer elementos muito significativos sobre a pessoa. E depois a Shirley confirmou o quanto que aquilo era palpável para a situação que aquela pessoa está vivendo na época. E isso é o importante, porque a gente às vezes quer e a gente está batendo numa porta e essa porta está de ferro com 3 camadas e tem um monte de janelas abertas. Mas o meu ego arbitrário está batendo ali, batendo ali. E eu posso só virar e falar, gente, as janelas tem mais janelas abertas. Eu vou por ali. Eu vou ter que fazer um movimento de pular, vou, mas eu vou ali, vou encontrar outros caminhos, vou procurar outras coisas, procurar até a chave e voltar para abrir isso. Mas eu preciso olhar para aquilo que eu não estou conseguindo ver, mas está acionando em mim, está vibrando em mim e está fazendo com que a minha vida física, a minha vida financeira, a minha vida emocional, de relacionamento, fique ali num lugar estacionado. A sensação de estacionado, tá? Porque nada está parado. Mas a pessoa tem essa ideia de trava, sabe? Aquela sensação de que está caindo num buraco e uma tristeza e uma coisa, o que eu faço? E agora, né, tentando se puxar de todas as maneiras. É a mesma coisa de uma pessoa se afogando. Vai tentar salvar uma pessoa se afogando, ela afoga todo mundo junto, né? Que você tem que fazer e falando para ela, calma, vai aqui, faz ali, vira de costas, né? Sai do controle, entrega seu corpo que eu te puxo. Então, é saber lidar com tudo isso. E essa oficina do filtro dos sonhos, que a gente, é mais uma vivência, não é só oficina, porque não é só arte, a arte é maravilhosa, né? E tem muitos filtros vendidos aí, lindos, mas não é essa a intenção, né? Existem todo tipo de arte, mas é a intenção que eu estou fazendo naquele momento, com o poder do grupo, com a vivência mesmo, porque intenção é filtrar esse nosso ego arbitrário e trazer à tona o que realmente está acontecendo e que caminhos e possibilidades eu tenho para olhar para isso e encontrar solução. Eu só encontro solução quando eu sei onde eu estou, né? E pode ser dolorido saber, caramba, eu estou aqui, dentro desse buraco.
E agora? Mas antes eu nem sabia, por isso que eu não enxergava. Agora eu sei. Então eu posso olhar para cima, posso olhar para o lado, eu posso pensar em soluções, mas porque agora eu sei onde eu estou. E aí eu posso ligar o GPS para onde eu quero ir. Mas eu tenho que saber onde eu estou. E o filtro dá essa possibilidade de saber onde eu estou, né? O que eu posso fazer? Que possibilidades podem existir ali. Por isso que é importante. E quando eu e a Shirley fizemos essa vivência, a gente fez presencial, né, Shirley, lá no Espaço Humanidade, e aquele grupo todo e aquela coisa toda é uma outra história. Por isso que a gente está propondo fazer em grupo. A gente faz individual? Fazemos, porque faz parte do nosso tratamento também de psicanálise e espiritualidade. Quem faz os filtros, a gente analisa junto, a gente vai junto. Mas, já que acabou a pandemia, e a gente sabe desse poder do grupo, isso foi comprovado com o caminho, os 7 caminhos da cura, essa é a nossa proposta. Ao vivo, que a gente vai fazer ao vivo com quem pode e está em São Paulo, e quem está online também vai ficar junto com a gente ali online, no computador, olhando todo mundo e fazendo junto com a gente. Então, a gente quer proporcionar essa vivência, é um valor irrisório, a gente viu, né? É um jantar, é uma pizza de uma família de final de semana. O valor de R$ 180 nessa vivência que vai durar uma tarde, das 2 às 6, né? Se eu não me engano. 2 às 6 horas. E a gente vai estar lá junto e analisando aqui com vocês. Então, é um presente de final de ano para a gente e para quem vier junto com a gente nessa jornada aí, né? Você sabe que a gente pensa assim, nossa, o valor de uma pizza, de um jantar, e é mesmo, né? Porque o dinheiro hoje, a gente acaba gastando em tantas coisas e nessa hora a gente às vezes até rejeita pra gente mesmo. Ah, não, tal. Mas você pensar uma tarde que você vai passar agradável, conhecendo outras pessoas, se autoconhecendo e através dessa força do grupo, quando alguém está ali do seu lado, sentindo dor, sentindo desconforto, você está aprendendo com aquilo. Porque ao trazer o porquê desse desconforto para a pessoa estar ali se percebendo, por que aquela dor do joelho tá ali pegando ela, né? Porque na hora que ela tá passando a fita nesse aro, que quer dizer o contínuo, né? O fluxo contínuo onde não tem início e não tem fim, desse magnetismo de estar na Terra, no nosso corpo físico, por que que começa a doer a coluna dela, né? Então, você tá aí ao lado, observando também o que vem a mensagem do outro. E todo mundo que está ali não está à toa junto. Existe uma sintonia, existe uma frequência em que a cura é coletiva, né? Naquele momento. O que vem do outro serve para mim, que vai servir para o outro. Então, a cura é para todos, né? A consciência vem para todos, né? A cura é através da consciência, né? Porque você vai trazendo mesmo essas pequenas partes suas que você até negava, né? Como a Sônia falou, como ela já sabe, agora ela vai fazer, ela vai querer controlar, né? Então você vai pensar, vou pôr a cor tal, ai não, essa cor, você começa a dar uma briga meio que interna em querer direcionar o seu círculo ali para quando você já sabe, né? No caso, quando você não tem ainda esse entendimento, você vai só flui. Porque é legal, você não pensa no, ai, a cor. Não, você quer a cor verde. A verde saltou nos seus olhos. É ela que você vai pôr, né? Você tá lá com a dificuldade em fazer a fita, em passar e vai e volta e cola. Então, assim, como é que tá essas dificuldades para você no seu dia a dia, né? Como que você tá lidando com as dificuldades na sua vida, né? Você está resistindo? Você não está aceitando? Então, você vai percebendo no contexto geral o porquê que você está ali fazendo aquele filtro, né? E tem uma coisa também que é legal, que assim, eles usam muito pena, porque xamanismo vem da pena, eles usam muito as penas mesmo dos animais, mas eles usavam muito a pena de coruja, né? Porque a coruja era sinônimo de sabedoria. Hoje em dia a gente usa penas sintéticas, ecologicamente correta, né?
as penas são sintéticas. E eu também estava pensando numa questão do filtro dos sonhos, que ele também traz muito a presença para a sua criatividade, né? Como as mandalas, no geral, quando você está ali se liberando, né? Se soltando para ser criativo. E até nisso a gente percebe a dificuldade das pessoas. Então, tem pessoas que são básicas em tudo. É tudo básico, tudo simples, tudo rápido, né? A outra não, a outra ela demora para fazer, ela é detalhista, ela não gostou da cor, ela desmancha de novo, ela vai e volta, ela quer cheio de põe negocinho aqui, põe negocinho ali, quer 10 penas penduradas. Então, tudo isso vai dizendo muito de como a pessoa é, né? As características que ela se apresenta nesse mundo. E aí, a questão dos sonhos bons e dos sonhos ruins, se a gente também for pensar pelo xamanismo, né? Para eles tinham muito. O xamã, né? A cultura indígena, ela tem muito o quê? De trabalhar a harmonia com a natureza. Né? Então, você estar em harmonia com a natureza, em harmonia com as energias do planeta. Isso quer dizer o quê para nós, quando a gente está fazendo o filtro do sonho? Nós estarmos em harmonia com a energia do planeta, com toda a energia que emana, que se nós somos um, né, todos dependem um do outro para a humanidade, somos um na humanidade, todos fazemos parte, e o que eu faço impactua na humanidade. Então, se eu estou desrespeitando a mim, se eu não estou seguindo as leis da natureza, as regras da natureza, né, eu não estou seguindo com retidão, né? Eu não respeito a natureza, não respeito ao próximo, não respeito a mim, não me manifesto como eu preciso me manifestar com retidão e verdade, eu estou impactuando, eu estou desrespeitando, né, esse planeta, esse fluxo natural dessa energia. Então, sonhos bons e sonhos ruins. Também a gente pode ir por esse olhar, né, do que você está manifestando de sonho bom e ruim, para a energia do planeta como um todo. E é legal, assim, a gente entender o seguinte, o filtro, ele vai te dar uma fotografia daquele momento. Por que eu tô falando? Teve uma pessoa que fez o filtro comigo, lá no Espaço Humanidade, tá? E aí, naquele momento, ela estava bem, apesar de probleminhas, mas não tinha nada grave acontecendo com a pessoa, tá? Então ela fez um filtro bacana, escolheu algumas cores, tal, aquilo fluiu, ela fez rápido, tudo bem. 3 anos depois, eu montei um grupo pequeno de amigas para conduzir o filtro. E aí, assim, 3 anos depois, a vida dessa pessoa já tinha virado de ponta cabeça. Mesmo, assim, de ponta cabeça em todos os sentidos. Principalmente com relação ao lado financeiro. Tá. Aí, ela já tinha feito, né, o filtro lá atrás. Então, o que ela fez? Eu já sei fazer. Foi, e ela queria, porque queria, fazer um filtro muito parecido com aquele que ela tinha feito. Foi lá, separou tudo no mental, né? Aí eu quero essa cor, porque essa cor eu usei lá naquele dia, eu quero essa aqui, porque vai ficar bonito. Ela já sabia que ela, né, as coisas que ela, né, onde mais ou menos ela já tinha conhecimento, então ela foi. E aí, dominando. Como é incrível, porque mesmo que você saiba, e ela conscientemente estava querendo fazer um filtro igual ou muito parecido com aquele primeiro. Aí, assim, ela pega uma cor para começar a fazer a trama. Gente, ela não conseguia. Eu explicava de novo, a amiga que estava do lado explicava, ela não conseguia começar a trama, ela não conseguia. Ela começava, via que estava errado, ela começou umas 5 vezes, até que ela ficou tão nervosa que ela começou a chorar. Ela deixou aquela catarse vir, eu fiquei ali observando, eu falei, calma, respira, por que você não está... Não, porque eu estou muito... Aí ela começou a falar dos problemas dela, que, né? Eu falei, não me dá detalhes do que você está passando. Por que você acha que você... Não, porque eu estou tentando fazer igual. Eu falei, a sua posição hoje é igual a 3 anos atrás? O seu momento de vida hoje é igual a 3 anos atrás? Não, não é. Então tá. Aí eu fiz ela se acalmar.
Agora olha de novo as cores que você... Todas as cores que estão aqui. Qual é a cor que você vai escolher agora para começar a sua trama? Aí, sem racionalizar, ela foi pegar o que... Aí ela começa de primeira a traçar a trama dela. Porque a cor que ela tinha buscado, que remetia à espiritualidade, a calma, a paz, era algo que ela estava vivendo há 3 anos. Naquele momento, o troço estava pegando fogo. Então, aquela cor não ia entrar naquele filtro dela. Porque não tinha vibração para fazer parte do filtro dela naquele momento. Quando ela pega a cor certa, que tinha a ver com aquele estado de vibração em que ela se encontrava, ela consegue dar seguimento. E esse filtro sai completamente diferente do primeiro. Por quê? Porque ela estava completamente diferente naquele momento. Era um retrato, era uma fotografia muito diferente do que estava lá atrás. Então, é importante a gente entender. Às vezes, eu atendo pessoas que quando termina o filtro, meu Deus, a minha vida está uma coisa. Calma. Isso é hoje. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Aí 1 ano, 2 depois, refaz o filtro. Você compara e fala, nossa, não parece que foi a mesma pessoa que fez. Por quê? Porque as coisas que eu tinha aqui, lá atrás, que deu aquele enrosco todo, eu resolvi. No caso dessa minha conhecida, foi o contrário. Ela estava bem quando ela faz o primeiro, mas ela estava muito desestruturada quando ela tenta fazer o segundo. E o segundo ia trazer o quê? Aquela desestruturação que ela estava passando em todos os níveis da vida dela. E não adianta você tentar, porque você tentar fazer do jeito que você aprendeu lá, vou fazer igual. Não vai fazer. Você não consegue. Porque é uma força que te toma naquele momento que vai fazer com que você pegue a cor, que você trace do jeito que você... Que nem aquela outra pessoa que eu falei que quebrou o aro. É óbvio que ela não estava querendo quebrar o aro. Né? Ela passa a vida toda, inclusive, se escondendo, mostrando uma pessoa calma, equilibrada. É isso. O seu inconsciente vem à tona. Então, é uma maneira muito linda, assim, muito eficaz da gente colocar ali o que vem na nossa alma, no nosso inconsciente, naquele instante. É uma fotografia daquele momento exato. Né, e a gente olhar para aquele filtro, né? E dormir é também uma maneira, toda vez que a gente olha, a gente deixa aquilo encontrar uma solução, porque a gente não confia, na verdade. A gente está num caminho de confiança porque a gente é ser humano. Nós estamos nos tornando humanos. E esse tornar-se, a gente vai virar um reino, mas a gente não é reino. Quem é reino é a natureza, né? Os minerais. Por isso que como a Chan falou, os indígenas, o xamanismo, eles procuram essa harmonia com a natureza, porque já são prontos. Quem vai para a natureza e não se sente bem? Porque é um lugar, é um reino já pronto. Você deita ali e parece que a resposta vem, né? Porque tudo que tem na natureza também tem um pouquinho dentro de nós, né? A gente tem minérios, a gente tem substâncias, né? Vitaminas da natureza, tudo dentro da gente. Mas nós somos seres que estamos nesse lugar aí de caminhada desse reino. Fazer as pazes, como a gente fala, com os reinos anteriores e sentir essa paz, e sentir que a gente faz parte, a gente faz mesmo. É um processo, além de contemplação, porque é arte, o filtro dos sonhos traz um pouquinho a mais, que é, o que você precisa olhar para isso, que você não está querendo ver, igual esse caso que a Shirley conta. Poxa, eu tô ali na ilusão de que eu não queria mostrar isso, né? Tá tão difícil para mim que eu queria mostrar que tá tudo bem, que eu quero trazer aquela outra sensação de que as coisas estão dando certo para mim, mas não adianta a gente fugir da nossa realidade. É o que o filtro vai mostrar. Eu posso falar que eu tô assim, assim, assado, mas o filtro, ele traz ali uma amostra, porque é o que eu deixo filtrar também. É o que o meu inconsciente naquele momento está podendo filtrar e vai filtrando durante alguns dias. E aí eu posso pegar aquilo que saiu e falar, nossa, então, que caminhos. E são nesses lugares, quando a gente vai para um lugar mais de meditação, e eu falo meditação é pensar, é meditar, me falar também, que a gente encontra uma solução. Eu gosto de uma pessoa que ela falava assim, que ela falou assim,
eu estava tão endividada, que eu sentei numa mesa de shopping, e aí eu fiquei olhando e pensando naquilo tudo, eu fiquei olhando todas as pessoas, os movimentos, e ela tinha saído de um trabalho energético espiritual e foi almoçar no shopping. E ela sentou depois num lugar só ela isolada e ficou olhando tudo e pensando onde que estaria tudo aquilo, né? E quando ela deu uma respirada, ela sentiu, nossa, eu posso fazer isso. Eu posso ir por esse caminho. Eu posso pensar nessa solução também, por que não? E aí, quando ela pensou sobre isso e começou a trazer, porque o nosso cardíaco é que vai fazendo essa mediação, ela, quando propôs isso para algumas pessoas, as pessoas toparam, e aí começou a jornada dela, né? De não só resolver essa questão financeira, mas também resolver várias coisas da vida dela, de relacionamento com os filhos. Então, é isso, é para isso que a gente vive, né? Se a gente se esconde e a gente não usa os nossos instintos bem usados, ou a gente fica muito no orgulho de achar que já sabe tudo, que é esse caminho mesmo, não consigo nem olhar o ponto de vista do outro, porque é esse, e acabou. E aí, claro, né, se eu fecho um caminho e olho para aquilo, é seita, né? Eu vou sempre naquela direçãozinha, que algumas pessoas falam que é um DNA de manada. Eu não acredito em DNA de manada, mas eu acho que a gente vai para um caminho, né? Que a gente vai se colocando quando a gente vai fechando as possibilidades. E fechar possibilidades e achar que sempre está certo. É sempre a gente se questionar: que mais? É isso mesmo? Isso é verdade? Isso não é verdade? O que está vindo aqui para mim? E aí, quando eu faço o filtro, quando eu vou fazendo as terapias, eu vou compreendendo que o mundo é muito vasto e que não dá para eu me fechar na minha opinião, muitas vezes arbitrária, porque eu não sei de tudo, e pregar que aquilo é o certo. Não, são possibilidades. Ah, tem possibilidade de fazer isso, possibilidades daquilo. E aí eu vou trazendo à tona aquilo que é a minha missão, porque o filtro é isso. Tá? Viva seu propósito. Filtra isso, né? Porque quando a gente olha para a sombra olha para a gente, dá para filtrar mais. E o borrão, igual café, vai ficando lá e vai saindo o líquido, vai saindo o que é mais necessário, vai saindo. Quando esse ego é filtrado, sai o que realmente eu preciso fazer para dar conta daquilo que eu me propus, que a minha consciência se propôs. Ah, nossa, isso parece tão lindo, um discurso tão é um paraíso, não é. É escolher fazer. E aí tem que pensar pra caramba. Tem que elaborar, tem que organizar, rever e rever seus conceitos a todo momento. Então, é um pouco isso. Todo o tratamento energético espiritual é ganho de consciência. E quanto mais consciência a gente tem, mais consciência a gente precisa ter. É aquela velha ideia. Quanto mais eu sei, mais eu preciso saber. Porque olha a vastidão do mundo. Não dá para falar que só um caminho é esse e pronto. Existem muitas aí, muitas possibilidades. E o filtro é uma possibilidade de olharmos para nós mesmos. Por isso que a gente faz esse convite a todos vocês para fazerem o filtro dos sonhos. E se quiserem fazer com a gente, nós vamos fazer no dia 26 de Novembro. novembro. 26 de novembro, sábado, ao vivo, presencial e também online, tá? Então, Em Santana, né? em Santana. Sabe outra coisa que eu tenho em mente aqui, que me veio, que você falando, Sônia, também assim, quando a gente confecciona o nosso filtro, né? Então, qual é a diferença de você comprar o pronto? É que alguém fez, teve a intenção dela, né? Ao fazer, né? Ela teve uma intenção que você não sabe qual foi a intenção. Mas você entrou de alguma maneira ali numa sintonia, achou bonito, harmônico e levou. Ele é um objeto decorativo, na verdade, porque
a sua intenção, apesar de você conhecer, você pode imprimir a sua intenção ali. Mas ele não vai dizer a mesma coisa para você do que quando você fizer o seu. Porque ao ganhar toda essa consciência de que você está ali produzindo, de tudo que está ali emocionalmente bombando em você, as reações corporais, né? Aquela vontade de sair correndo, as dificuldades, tudo aquilo que vai aparecendo durante o processo de você montar o seu filtro, depois você vai estar ali no seu quarto, todos os dias, você vai estar olhando. E aquilo, toda manhã quando você levantar, você vai lembrar dos sonhos bons, aquilo que te trouxe de melhor para você trazer para o seu dia a dia o que há de melhor dentro daquele processo. Não o que foi ruim para você, porque o que foi ruim para ser transformado, né? Está dentro dos nossos instintos de estar sempre em evolução. Então, se você olhou e você, putz, eu senti dor. Não, mas ao invés de eu ficar naquela dor, não, qual é o processo dessa mudança, né? Então, todo dia você se inspirar na intenção que você tem a partir daquele momento, dessa transformação, desse reconhecimento de partes suas, né? O autoconhecimento aplicado no seu dia a dia. Então, essa é uma grande diferença de você estar produzindo o seu filtro do sonho. Né, Chico? Sabe que é legal? Uma das pessoas que eu atendi, enfim, ela deixa os filtros super bonitinho, coloca uma série de coisas, tal, enfim. Sem querer dar spoiler, mas o filtro, que nem a Chan falou, você vai levar para casa, você vai pendurar lá, a gente vai dizer aonde você deve colocar, como você deve pendurar, enfim. E você vai olhando para ele. E assim, não é coincidência quando, por exemplo, tem um elemento lá que no momento da nossa análise a gente mostrou para a pessoa o seguinte, ó, vou dar um exemplo, sei lá. Aqui tem uma questão, sei lá, mal resolvida com a tua mãe, por exemplo, tá? E aí a pessoa com essa consciência vai, conversa com a mãe, começa um processo de se acertar nessa relação. E aí ela vai para casa e fala, gente, foi muita coincidência. Eu chego em casa, olho para o meu filtro, depois de ter tido uma conversa muito gostosa com a minha mãe, aquele elemento que eu coloquei naquele lugar tinha caído. Não é por nada, não é por acaso. Não é por acaso. Então é importante essa observação nos dias posteriores à confecção, né? O que aconteceu? Uma pena caiu? Por que será que ela caiu? Nossa, meu cachorro arregaçou com o meu filtro. É coincidência? Não. O universo está tentando de todas as maneiras conversar com a gente. Essa pessoa foi muito linda que ela me liga e fala exatamente isso. Gente, não pode ser coincidência, né? Sério, eu tinha acabado de ter um café gostoso com a minha mãe, eu chego em casa, quando eu olho, e todo dia que eu levantava, eu olhava aquele elemento e falo, nossa, eu preciso falar com a minha mãe. Eu preciso resolver isso com a minha mãe. No dia que ela vai, marca o café, tem aquele aconchego, aquela conversa gostosa, ela volta quando ela olha para o filtro. Cadê o elemento que chamava a atenção da questão dela com o feminino? Tinha caído. Soltou. Aquilo foi resolvido. Qual é o próximo passo? É assim que a gente vive na vida, né? Qual é o meu próximo passo? Qual é a próxima coisa agora? Qual é a próxima janelinha que eu vou abrir? Né? E vou resolver as questões que estão ali dentro escondidinhas. É isso. É se entregar mesmo para a experiência. Durante ali na tarde com a gente, tomando café depois e conversando, fazendo boas amigas. E pós, e nos dias seguintes, assim, observar como é que foi, onde eu coloquei, o que caiu, o que não caiu, o filtro sumiu, meu cachorro arregaçou meu filtro, por quê? Tudo tem um porquê. Né, Sô? É isso mesmo. Então, eu tô falando aqui com a Robertinha. Robertinha, se você depois entra em contato com a gente, tá? Que a gente tá fazendo um grupinho aqui, quem vai lá para Santana, tá bom? A Leonice falou que trouxe muita clareza para ela quando ela fez, acho que... Sim. Que legal. Obrigada a todos vocês, obrigada, Chan, Shirley, a todos.